Olá, tudo bom? Nesse vídeo vou tentar mostrar a vocês como gerenciar compartilhamentos com o Google Drive. Vocês estão vendo aí dois emuladores de Android distintos, tá? O BlueStacks, que está rodando Android 11, tá certo? A gente pode conferir aqui com o AIDA 64. Propaganda, né? Vamos tentar aqui de novo. AIDA 64. Tem um tanto. Aqui agora. Vamos ver se eu consigo agora. Android. Aqui. Versão do Android 11. E aqui em cima o Nox Player. E ele espero que esteja rodando Android 9. Eu cheguei a carregar Android 7 no Memo Player. Mas aí o Android 7 ele tem muitas limitações. O Chrome só versões antigas, tá? E as versões antigas do Chrome limita bastante edição, por exemplo. Então, muitos recursos ele não disponibiliza mais, por exemplo, para documentos Google. Ou até não permite abrir. Diz que tem que usar uma versão mais nova do Chrome. Então, acabei não vou usar ele não, tá certo? Então aqui tenho Android 9 e eu abri também, sim, são contas diferentes, tá? Esse aqui tá com lim.de101, esse aqui tá usando outra conta, lim.de102 e deixa eu pensar aqui. Eu abri aqui, essa janela aqui é no meu computador, que não tá no emulador. Acho que aqui eu estou usando o Edge. Aqui, sobre. Sumiu. Eu acho que eu devo ter fechado ele sem querer. Bem. Eu acho que eu acabei fazendo alguma coisa errada com ele. Então vamos esquecer aquela conta por enquanto. Esse aqui é Chrome, uma aba anônima. E estou usando lim.de103. Aquele ali era o Edge, né? E aqui é o Chrome. Aqui, sobre. Ele está abrindo outra janela. Aqui. Ele abriu aqui. Chrome. E aparentemente está atualizando. Bem, vamos ver o que acontece, né? Então deixa eu tirar ele da frente. Beleza. Esses celulares, tá? Ou os emuladores, eu deixei com a configuração padrão, tá certo? Eu só fiz configurar a conta e instalar os aplicativos, tá? Alguns já tinham Chrome, tá certo? Mas acho que não tem o restante. Então, quem não tinha o Chrome, instalei o Drive, o Documentos Google, apresentações Google, planilhas Google, instalei também o Gmail, tá? O calendário Google, ele também chama de agenda, e o Notas, interessante para deixar lembrete, coisa parecida. E instalei também o AIDA 64 só para a gente poder ver, né, isso, versão, característica do hardware, se for o caso. Mas eu espero não usar. Então nesse primeiro momento, tá certo, vou usar somente o Chrome, tá? Mas eu não mexi no abrir padrão, tá certo? Então se eu tentar abrir alguma coisa aqui, ele vai abrir com o aplicativo. Então aqui eu tô no lim.de101, tá? Então eu vou fazer de conta que essa é a conta principal, tá certo? E o resto seria de alunos, por exemplo, ou de alguém, né? Alguém que você está querendo compartilhar alguma coisa. Então aqui eu vou colocar o Drive. E ele já entrou direto. Como a conta eu acabei de criar, ela tá vazia, né? Esse preço não está mostrando nada aqui. E lembrar que vocês estão vendo aqui em cima, tá vendo? Ele sabe, né? O site do Drive sabe que eu estou usando um celular, né? Isso.
Então ele está me dando a versão mobile. E aí vocês lembram do material anterior, clica aqui nesse primeiro 3 pontinhos, né? Esse que são os 3 pontinhos do navegador, tá? Esse aqui é o da página, dessa página aqui. Então eu vou clicar no primeiro e escolher lá embaixo para computador, não é isso? E aí nesse momento ele fica com a mesma cara de quem estaria no computador. Eu vou fechar algumas janelas aqui, tá? Porque está ocupando espaço útil. Vou fechar esse carinha aqui que não interessa. E aqui está vazio. O seu drive é esse carinha aqui, não é isso? E ele deve ter 15 GB, né? Que é a conta gratuita do Google. Aqui, 15 GB e não está usando nada. Ok? Então, beleza. Nesse mais aqui, que eu já tinha mostrado antes, né, isso, a gente pode criar pastas, tá? É importante criar pasta para organizar, tá certo? Eu crio pastas por semestre, né? Eu não sei se tá naquele carinha que fechou ou no carinha que tá aberto ainda. Ficou no carinha que fechou. Então, tá, posso tentar usar isso aqui para mostrar. Então, essa é uma conta que eu tinha usado uns 10 anos atrás para colocar material de aula. Então eu criei uma pasta aqui, tá certo? Então fui aqui no novo, né? Botei uma nova pasta e simplesmente chamei essa pasta de lean aula 1, eu acho. Não, lean aulas, não é isso? E aí dentro dele eu criei outras pastas, né? Uma para disciplina de semântica e linguagem de programação, outra para rede de computadores, mas somente para endereço IPv4. E não sei por que duas aqui, né? Para arquitetura e organização de computadores. Acho que era um foi na Rural, tá? O AB, né? E o outro acho que deve ter sido alguma faculdade aí, tá certo? Então por isso que tá com dois aqui. É porque no final das contas o assunto é o mesmo. É só o nome da disciplina que é diferente. Então vejo que nessa pasta aqui em aulas, né? Isso tem 4 pastas. Esses arquivos aqui eu peguei de uma dessas pastas aqui de arquitetura, tá? São livros que foram usados no curso, tá? E aí você pode compartilhar ou somente um arquivo específico ou uma pasta específica, tá? Ou uma pasta que contém aquilo tudo. Então, estão vendo esse bonequinho aqui, né? Então esse bonequinho indica que essa pasta aqui está sendo compartilhada, tá? Ou seja, tudo que tem dentro dele está sendo compartilhado. Mas na verdade eu acho que eu não passei para ninguém esse link aqui não, tá certo? Eu acho que eu devo ter feito isso só para usar agora com vocês. O que eu fiz na verdade foi cada pasta dessa, né? Isso, eu criei o compartilhamento dele, tá? E passei para a respectiva turma, né? Então essa turma aqui estava pagando semântica linguagem de programação, não tinha acesso, tá certo, a essa outra pasta aqui, porque o link que eles tinham só entrava dentro dessa pasta, não tinha como voltar um nível, tá? E ver o que é que mais teria, é isso, para eles terem acesso. Então aqui está mostrando, né, isso, uma boa forma de organização. Normalmente eu organizo por semestre, tá? E dentro de cada semestre eu coloco as disciplinas que estou lecionando, beleza? E aí no caso de vocês, pode fazer por instituição, né? Isso, sei lá, por semestre, dentro do semestre coloca a instituição, e dentro da instituição coloca as turmas, né? Que você está lecionando naquela instituição. Então seria outra forma aí de organizar isso aqui, beleza? Então vamos fazer de conta que é nesse aqui. Então eu criaria uma nova pasta, não é isso? Nessa pasta eu chamaria 2024-1, primeiro semestre. Eu não boto por instituição não, tá? Porque o que eu tenho mais na verdade é no IFPR. As outras eu tenho menos turmas, então eu acabo colocando todo mundo no bolo só. Então 2024.1, então aqui por exemplo, se fosse no caso do IFPR, eu criaria outra pasta, não é isso? Nova pasta, chamaria, não é isso? De IFPR. No meu caso seria Vitória de Santo Antão, não é isso? E o outro seria com vocês aqui no ensino à distância, né? Mas aí seria criar níveis demais, tá? Por isso que eu acabo não fazendo isso. Também fica, né, organizado demais, com muito nível, aí tem que ficar clicando o tempo todo. Então não vejo necessidade de fazer isso que eu estou fazendo agora com vocês não. E aqui dentro, por exemplo, no caso do... Ops, faltou aqui. Renomear aqui, tá certo? Clica nesses 3 pontinhos aqui, você pode excluir, renomear, compartilhar.
Depois eu mostro a vocês como é que a gente compartilha, tá? Cadê renomear aqui? Renomear. Então faltou aqui IFPE, então ok. E o de Vitória também renomear. Se eu tivesse no computador, tá? Eu poderia usar o botão direito, né? Isso. Mas, do mouse, né? Mas como no celular, então oficialmente eu não tenho um botão direito, né? O que a gente faz é clicar e ficar segurando, né? Isso. E aí aparece a opção de renomear, por exemplo. Mas no celular também, tá? Vocês vão ter esses 3 pontinhos, né? Isso. Pode clicar lá e escolher a opção renomear. Cadê? Que danado é isso? Um monte de sugestões aí que tem nada a ver, né? Aqui, pronto. Ok? E aí no caso, por exemplo, de Vitória, estou com a turma do primeiro período de agronomia, então, novamente, né, isso, outra pasta, então, sei lá, agronomia, eu acho que amanhã essa turma, então um M, para dizer que é uma turma da manhã, ok? Então todo o material que eu estou usando com esse pessoal, prática, etc, né, isso, eu coloco nessa pasta e essa pasta eu compartilho com os alunos da turma. E aí eu crio outra pasta, por exemplo, para integrado. Então, integrado, sei lá, vou chutar aqui uma turma 1F, por exemplo. Então, eu simplesmente boto um F, tá? Assim, nem botei o nome da disciplina, né? E aqui seria informática básica. Em agronomia também seria informática básica, tá certo? Então, eu também coloco o nome, né? Da disciplina. Então, nomear. Acho que eu escrevi errado ali, né? Inf básica. O acento não é isso? Não pegou aqui. Então vamos renomear. Eu tenho uma turma também do segundo período que é informática aplicada. Informática básica. Vou apagar aqui, vai ficar, não ficar tão comprido, né? Ok. Bem, faltou separar, né? Então acabou. Aqui, um F. Agora tá certo. E o 2AB, por exemplo, seria informática aplicada. Então, novo aqui, né? Isso, pasta. Cadê? Acho que cliquei errado, não foi? Agora sim. Então seria 2AB inf aplicada. Ok? Então estaria aí a. Ficou todo maiúsculo. Ok, agora foi. E a ideia seria qual? Cada pasta dessa eu compartilho individualmente, né? Isso não faz sentido eu compartilhar uma pasta integrado com agronomia, né? Então, por exemplo, agronomia para compartilhar, clico nele, tá certo? Vem aqui, ó. E tem a opção de compartilhar, tá? Então, bem, se isso aqui fosse um PDF, por exemplo, eu poderia abrir com alguma coisa mais específica, né? Então esse abrir com, obviamente, não faz muito sentido, né? É só clicar 2 vezes você vai entrar dentro dela. Se você quiser baixar uma pasta, né? Então clica nesse fazer download, aí espera um pouco, tá? Porque ele vai compactar tudinho e depois ele começa a fazer o download, tá certo? O renome a gente já usou. E aí tem compartilhar, né? Então é isso aqui que eu vou usar, tá certo? E aí cuidado, tá? Porque se a gente só copiar link, tá certo? Pode ser que eles não tenham acesso. Então eu acabei de copiar o link, tá? Eu vou colar, deixa eu pensar. Vou abrir uma nova guia aqui, tá? Vou colar só para vocês verem. Assim, colar, tá? Ctrl V no caso do PC, né? Então eu tenho que fazer Ctrl V, tá? Eu não consigo fazer feito vocês. No caso no celular a gente toca na tela, né? Isso fica segurando até aparecer aquela bolinha azul, né? Aí na bolinha azul a gente escolhe a opção colar. Será que vai. Aqui, exatamente essa bolinha azul aqui, né? Colar.
Pronto, então esse na verdade, tá vendo, é o link, tá, que eu obtive com aquela opção ali, copiar o link. Mas eu não vou clicar nele não, tá, porque eu não disse exatamente o que é que pode ser feito com esse link. Então, ops, acho que eu voltei demais, deixa eu clicar aqui. Clicando errado, cliquei lá em cima na barra, propaganda. Então vamos lá, aqui tá vendo esse 2, né? Então tenho 2 guias abertas. Então essa é aquela guia que não tem nada. Então volto para esse carinha aqui. Então eu copiei o link, tá certo? Mas eu não disse qual era o compartilhamento que era para ser usado, tá? Eu posso testar, por exemplo, com esse outro carinha aqui, aquele link. Beleza? Lembra que esse cara aqui, esse cara de baixo é o link.de101, né? Esse aqui em cima seria link.de102. Então eu vou clicar aqui no Chrome, tá certo? Vamos conferir, né? Eu entro no drive desse carinha. Ele está sugerindo eu baixar algum aplicativo, não é isso? Então vou dizer que eu não quero. Vou colocar aqui em modo PC, né? Para computador, ok. E posso criar uma nova aba, né? Clico nesse mais aqui e coloco aquele link aqui, tá certo? Aí clica e segura, né? Aí vem aqui, escolhe a opção colar. Cadê você? Bem, vou usar Ctrl V, tá? Opa, esse link não é aquele não. Tá vendo aqui? Esse link aqui é daquela pasta que eu tinha mostrado para vocês do link. Aqui, link.aula 1, se eu não estou enganado. Então ele não copiou o link não, né? Então cadê? Compartilhar, copiar link. Pois é, acho que ele não copiou também porque não faz nem sentido, né? Porque eu não tô vendo que ele não mudou o ícone, né? Então ele provavelmente não deve estar realmente copiando esse link não. Aquele link ali realmente deve... Tô tentando ver se esses links são iguais. Não tá copiando. Então primeiro a gente tem que fazer o compartilhamento dele, né? Tanto é que não tá aparecendo o ícone aquele bonequinho. Feito esse bonequinho aqui, é isso? Então vamos lá, 3 pontinhos. Compartilhar, tá? Então vou escolher a primeira opção, compartilhar. E, né, você primeiro quer dizer se quer compartilhar de forma específica, tá? Eu só quero 2, 3 pessoas. Então vocês colocam um e-mail aqui da pessoa, né, que pode ter acesso. Ou você quer fazer um compartilhamento genérico, feito o caso de uma turma, né? Não vou ficar pegando e-mail de cada aluno, né, isso colocando e compartilhando, não. No caso de uma turma inteira, normalmente eu vou aqui, tá dizendo que é restrito, ou seja, ele só está sendo compartilhado com as pessoas que vocês vão colocar aqui em cima. Depois eu mostro isso aí. Então eu clico aqui em restrito, tá vendo? E digo que qualquer pessoa com o link. Pronto, agora começa a fazer sentido. Então esse link, tá? Qualquer pessoa que tiver ele, eles vão poder o quê? Ver tudo que tem dentro daquela pasta, tá certo? Eles vão ser leitor. Para uma pasta, tá certo? Normalmente não faz sentido comentador, tá? Comentador está associado ao arquivo, tá certo? Você deixar comentários dentro de um arquivo. Então, basicamente, se você escolher essa opção comentador para uma pasta, você basicamente está dizendo que todos os arquivos que estão dentro daquela pasta são acessíveis, tá? No modo comentador, beleza? E o modo que pode tudo é o modo editor, tá certo? Então, se eu colocar editor aqui, o risco é quando eu passar esse link, tá certo? Qualquer pessoa que tiver esse link vai poder inclusive apagar o arquivo, tá? Então, editor, tá? É uma permissão perigosa, tá certo? E normalmente não faz sentido para algo desse tipo assim, né? Qualquer pessoa que receber editor, tá certo? Então, normalmente para as turmas qualquer pessoa é leitor, beleza? Então, para uma turma eu coloco como leitor. Beleza. Então, se é só isso, tá? Você não quer dar nenhum acesso específico para alguém, então pode simplesmente agora copiar esse link, tá vendo? E terminar aqui apertando nesse concluído. Então acabou, ó, já apareceu o bonequinho. E agora sim, a pasta está compartilhada e é claro que aquela pasta está vazia, né?
Eu só fiz criar, né, isso, e renomear e compartilhar. Exatamente aqui, tá vendo aqui, tá vendo? E vejam que o nome, né, isso, bate com esse carinha que tá aqui, tá? Então, agronomia 1M, informática básica, ok? Uma coisa legal, tá certo, de quando você acessa uma pasta compartilhada, tá? O Drive, ele se lembra, tá certo, de todas as pastas compartilhadas que você já tem acessado. Vai aparecer aqui, tá vendo? Compartilhados comigo. Então, só basta acessar uma vez, aí clica aqui, ó. Tá vendo aqui embaixo, ó? Agronomia 1M Inf básica, tá? E o interessante é que o link, tá certo? Olha, tô vendo aqui, ó, o link aulas, aquele link errado que eu tinha colocado. Então ele vai se lembrar dele, tá certo? Então não preciso mais daquele link, né? E mesmo quando mudar o nome, tá? O link continua o mesmo. Então isso é uma coisa bem interessante, tá certo? Então, deixa eu voltar aqui. Então se eu chegar aqui, tá certo? O dono, né? E renomear, tá? Então, sei lá, eu vou tirar esse básico, tá? Acho que era só o nome da disciplinação informática, por exemplo. Então deixa só o inf, tá certo? Então acabou aqui. E aí se eu vier pra cá, ó. Ops, o que foi que eu fiz? Acho que cliquei em alguma coisa, né? Bem, ó. Aqui, ó. Viram que ele já renomeou? Tá certo? Se não tivesse renomeado, era só recarregar a página, tá? No computador, o ícone de recarregar é aqui do lado esquerdo, né? Isso. No caso do Chrome no Android, ele fica nesses 3 pontinhos aqui em cima, tá vendo? Recarregar. Ok? Então, se não tivesse o nome, só recarregar e ele já apareceria com o nome novo, tá? Então, qualquer coisa que eu colocar aqui dentro, tá certo? Vai ser compartilhado em modo leitura. Por exemplo, eu vou criar um documento, tá? Só que agora vamos ter um problema, tá certo? Como eu não mudei a configuração, ele provavelmente vai chamar... alertando, não é isso? Então isso é importante, olha, tu tá criando alguma coisa na parte compartilhada, tá? É isso mesmo que você quer. Então, no caso é isso que eu quero mesmo, tá? Então é só aumenta um aviso. E aqui, ele vai exatamente, tá vendo? Ele chamou o aplicativo porque eu não mudei a configuração, tá bom? Teste compartilhado. Curioso é que vira aí, né? Eu cliquei aqui, ele abriu aqui para poder mudar o nome. Então, sei lá, aula 1. Pronto. Acabou-se, não é isso? Então, tá ok, clica aqui, acabou. Posso fechar o aplicativo, tá certo? Então, posso clicar aqui, né? Voltar à pasta raiz e volto pro Chrome para entrar no Drive, né? Bem, ele não mostrou nada. Vou recarregar aqui, tá? Então, esse aqui foi interessante, porque vocês estão vendo o que aqui? Lembram que eu criei aqui nesse mais novo, só que ele não criou aqui. Eu acho que eu tinha comentado isso no vídeo passado, né? Por algum motivo, tá, os aplicativos, eles não criam no lugar que você clicou mais. Eles vão criar tudo na pasta raiz. Tá vendo aqui meu Drive? Ó. Estão vendo aí a aula 1? Criou no lugar errado, né? Se ele tivesse feito no próprio Chrome, ele teria criado certo. Ele teria criado lá e teria aberto mais uma aba, mais uma guia, tá? Aí teria passado de... 2 aqui, né? Teria passado de 2 para 3, tá? É que eu tô longe desse monitor e aí eu não consigo ver direitinho as letras. É um monitor pequeno. Então vamos lá. Primeiro está no lugar errado, né? Isso está sendo compartilhado com ninguém. Então basicamente você faz o quê? Clica aqui nesse 3 pontinhos, ó, e usa aquela opção organizar. Estão vendo aqui? Então vou clicar nele aqui, ó. E aí no caso eu quero mover, tá? Geralmente eu recomendo, tá certo? Vocês ignorarem o tal de sugestões, tá? De repente a pasta, ele pode ser uma subpasta num lugar completamente diferente, ok? Então o que eu recomendo é o quê? Quando você chegar nessa opção, clique em todos os locais e você vai no seu drive, tá vendo aqui, ó, meu drive. E aí, ó, setinha aqui. Então, se eu quisesse colocar ele em 2024.1, então eu já poderia clicar aqui em mover, tá? Eu não preciso entrar para depois colocar, tá? Eu já poderia clicar aqui nesse mover, ele jogaria dentro dessa parte, mas não é o caso, né? Eu quero ele dentro de agronomia, não é isso? Então, clica aqui no Vitória de Santo Antão, entro mais uma vez. Aqui, ó, em agronomia, pronto. Tecnicamente eu não preciso mais entrar, tá? É só clicar aqui em mover, ó. Aí ele está dizendo que vai mudar o acesso, né? Lembra que eu estou compartilhando essa pasta. Enquanto que o meu drive não está sendo compartilhado com ninguém, né? Então sim, é isso que eu quero. Vou ver. Pronto, acabou.
Então sumiu daqui, não é isso? Eu espero que agora ele esteja dentro de agronomia. Olha ele aqui. E aqui, tá vendo? Ó, o carinha que tá tendo acesso, se eu clicar aqui, ele vai aparecer aqui dentro. Olha aqui, ó. Lembra que ele é leitor, tá certo? Então, eu vou clicar aqui, beleza? E ele deve abrir o aplicativo, né? Lembra que eu não mudei nenhuma configuração, tá? Exatamente, tá abrindo o aplicativo e tá ali, né? Teste compartilhamento, ok? E ele não vai me dar a opção de editar, tá? É uma canetinha aqui embaixo, não sei se vocês repararam, tá certo? É a canetinha que permite editar quando você está no aplicativo, tá certo? Então aqui eu só posso realmente visualizar. E o legal é o seguinte: se alguém estiver mexendo nesse arquivo, obviamente alguém que pode, nesse caso só quem pode é o dono. Então eu vou clicar aqui, tá? Eu estou aqui no que é o dono do arquivo, né? Vou abrir ele aqui, ele vai abrir no aplicativo, estão vendo aí? Deixa eu carregar. Tá lento esse negócio. Espero que não tenha travado danado isso assim. Bem, fechar e tentar de novo. Vamos ver se funcionou bem mais rápido, né? Não sei se perceberam, acho que ele mudou alguma coisa aqui em cima, tá fazendo que apareceu mais alguém editando esse arquivo. E aqui embaixo eu vou clicar nessa canetinha aqui, tá certo? Lápis, sei lá o que. Ele vai entrar em modo edição, pronto. E aqui eu posso modificar. Viram que já apareceu aqui, ó? Uma marca que tem alguém mexendo. Vou escrever qualquer coisa, tá? Vira aí. Então é muito legal isso aí, né? Então se tivesse, por exemplo, um trabalho em grupo, né? 6 pessoas, as 6 pessoas poderiam editar simultaneamente. E se der coincidência dos 6 estarem fazendo ao mesmo tempo, tá certo? Vão aparecer os 6 aqui, né? Cores diferentes, tá? E cada cor associado a o que cada um tá fazendo, beleza? Aqui inclusive mostrou um rosa, né? Tem alguém acessando ele, tá? Mas aí o rosa é esse carinha aqui que não pode editar, ele só pode olhar, tá certo? Então o cursor rosa, né? Isso nunca vai sair daquele lugar não. Diferente daqui de cima, né? Que eu posso, não é isso? Apagar para ele ali, ok? Então é muito legal isso. Antigamente, tá? Programas para trabalho cooperativo, é como a gente chama isso aí, era muito caro, certo? Era muito caro. Era por pessoa da empresa, né? Alguma coisa que quando ficou barato, tá certo? E isso é recente, foi para $100 por cabeça por ano. Então, tá? Se a empresa tivesse 100 funcionários, né? Isso, 100 vezes 100 por ano, tá? Para poder ter um programa que permitiria eles trabalharem dessa forma aí. Um em cada mesa, né? Isso, não precisa cada um fazer um pedaço e alguém juntar depois. E agora, teoricamente, né, isso a gente tem isso de graça na nuvem, né, através da nuvem. Então, vou sair daqui. E uma coisa interessante também, tá certo, é que eu posso mudar a hora que eu quiser, tá, o privilégio de um arquivo, beleza? Então lembra que a pasta está dizendo que é só leitor, né? Mas esse arquivo em particular eu posso mudar ele, tá? Para editor, por exemplo. Então eu vou aqui, eu estou no arquivo, tá? Compartilhar, compartilhar. E aí eu vou dizer o que ele agora ele é editor. Observe que não é a pasta, é esse arquivo, tá? Concluir. E eu não preciso passar para ninguém esse fato, tá certo? Já mudando aqui, esse carinha aqui já vira editor também. Eu vou abrir aqui, tá certo? Então isso foi que eu mexi aqui. Não vou mexer aqui, vou mexer lá em cima, tá? Então eu vou levar um pouquinho para baixo para poder visualizar. Eu vou aqui em cima, ele está usando ainda o privilégio antigo, tá certo? Então eu vou voltar. Ok, então estou na... E vou clicar aqui, ó. Eu espero que ele já me dê a opção da canetinha. Se ele não me deu a canetinha, tá? É porque na verdade ele não carregou o arquivo original, tá certo? Ele está usando na verdade uma cópia, né? Para agilizar. Então o que é que eu vou fazer? Vou voltar aqui e recarregar essa página, tá? E vamos ver se ele vai conseguir carregar agora os novos privilégios desse arquivo aqui, né? Porque qualquer um que conseguir acessar ele vira um editor, né?
Vira aí que apareceu agora, ó, a canetinha aqui embaixo. Então se eu clicar aqui agora, eu vou clicar aqui no meio, eu vejo que lá embaixo, estão vendo aqui? Apareceu no meio cor de rosa, né? Então se eu começar a escrever aqui agora, vira aí. E obviamente, como o de baixo é o dono do arquivo, ele pode escrever também. Ah, eu tenho que clicar na canetinha, né? Ok? Agora sim. Ok? Infelizmente eu não tenho como fazer mexendo os dois ao mesmo tempo. Mas acredite, tá certo? Funciona que é uma beleza isso aí. Normalmente o teste que eu faço com os alunos, é uma brincadeira na verdade, né? Eu crio um documento e digo que vai ser a ata de chamada e cada um bota o nome numa linha. E é claro, né, isso, a última coisa que eles fazem é colocar o nome em cada linha, né? Eles ficam brincando lá de apagar o nome dos outros, escrever um bocado de besteira, tá certo? Aí fica cheio de ícone aqui em cima, né, isso? Da quantidade de alunos, né, de pessoas que estão acessando aquele arquivo. Certo, e da mesma forma, tá, que eu dei privilégio, e isso aqui é bem interessante, tá? Eu posso tirar. Lembrem que eu não estou mexendo no privilégio da pasta, tá certo? A pasta continua como leitor. Eu mexi foi no do arquivo. Eu posso agora proibir todo mundo acessar esse arquivo. É só chegar lá e dizer que ele é restrito. Viram aqui? Então aqui embaixo eu digo que ele é restrito. E agora preste atenção, cuidado com isso aqui, tá? Ele está sugerindo o seguinte: você está criando um arquivo com a permissão diferente da pasta, tá? Aí ele sugere você remover, tá certo? Esse arquivo da pasta, tá? Ou remover o acesso do item na pasta, tá certo? Então, o que você quer é só remover acesso e não da pasta principal. Você não quer tornar a pasta principal privado, tá? Eu só quero esse arquivo privado. Então, cuidado com o que faz aqui. Eu vou clicar nesse aqui, tá vendo? Remover acesso do item. A pasta continua sendo leitor, não é isso? Mas o arquivo aqui, ó, viram que ele já avisou aqui em cima? O arquivo agora, ele inclusive fica oculto, tá? Eu vou descer aqui essa janela, tá certo? Tá vendo aqui, ó? Então, o problema é o seguinte, tá? Na hora que você atualizar, você deixa de ver ele. Viram? Perdeu o acesso. Ok? Então, se quiser, tem que pedir. Mas esse é o único momento que ainda você vai conseguir pedir, tá? Depois você não vai conseguir pedir mais pelo simples fato que você não sabe mais que ele existe, tá certo? Eu vou cancelar aqui, tá? Ó, viram aí que ele sumiu da pasta. Então, para todo mundo que tem acesso leitor naquela pasta, eles não vão conseguir enxergar que tem esse arquivo aqui, tá certo? Somente quem tem permissão de edição, tá? Tem que ser edição, porque ele está restrito mesmo, né? Eu coloquei restrito. Eu estava pensando se eu tinha colocado como comentarista. Não, eu deixei ele restrito, né? Tirei todas as permissões. Então tá. Como se estivesse vazio, só que não tá, né? Tem um arquivo dentro. Beleza? Então você pode mudar as permissões à vontade. E no caso, como foi de uma pasta, eu não preciso comunicar de cada arquivo individual, não é isso? Basta essa pasta e a partir da pasta, não é isso? Acesso ao arquivo. Agora, nesse caso aqui, tá? Como eu tenho um arquivo que eu fiz diferente, tá certo? Então, se eu quiser que alguém consiga acessar ele, eu teria que dar permissões individuais, tá certo? Então, deixa eu olhar aqui aquela outra janela que eu abri aqui, essa aqui, por exemplo. Que usuário é esse aqui? Vou dar para esse usuário aqui a permissão individual, tá? Tô vendo aqui, né? lin.decente103.gmail.com. Eu vou dar permissão para esse cara aqui, tá? Então, vou voltar aqui, ó. Clico aqui, clique em compartilhar. Compartilhar. E no caso, tá vendo? O arquivo é restrito, tá? Aí ele podia ser leitura, por exemplo. O que eu estou fazendo agora é dando uma permissão diferente para alguém. Então aqui em cima, tá certo? Eu colo o e-mail. Não é isso? E digo a permissão que eu quero que ele tenha, tá? Leitor não faz sentido, né? Que já tenha compartilhado para todo mundo como leitor. Então eu vou colocar aquele link.de103 como editor, tá? Ah, já tá aqui. Desculpa, era editor, né? Pensando que era leitor. Eu acho que eu fechei sem querer. Né? Bem, vamos confirmar se tá certo. Se eu fiz certo, ele vai aparecer lá, tá? Tá estranho aqui, porque tá cinza, né?
Tem alguma coisa errada aqui. Pelo menos pra mim. Pra mim tá parecendo cinza isso aqui. Bem, vamos ver aí. Tem alguma coisa errada. Tá dando zoom aqui, né? Ele entrou em algum modo, tá? Porque ficou cinza esse pedaço aqui, não é isso? Ele entrou em algum modo que eu não sei o que é. Tanto é que só tá dando zoom ele não. Bem, vou fechar essa janela, tá? Do Chrome e abrir de novo, né? Que danado é isso? Capturar a tela? Não, eu não quero capturar a tela. Por que ele tá fazendo isso? Pronto, joguei fora. Que danado é isso? Sei lá, vou tirar também. Wide, né? Google Player, não é isso? Isso eu não sei o que danado é. Pronto, vamos lá. Fechou tudo. Vou abrir de novo o Chrome. Ele vai abrir e volta. Ainda bem, eu tava com medo. Pensei que ia ficar não. Bem, vamos lá. Então clica aqui, não é isso? Tá esse carinha aqui. Vou lá e compartilhar para ver quais são as permissões. Não entrou, tá vendo aqui? Não aparece. Se tivesse aparecer aqui na lista ali em ponto de centro, tá fazendo novo aqui. Vou clicar aqui, colar, editor. Interessante, tá? Lembra que eu falei de compartilhados comigo? Pois é, na hora que você fizer isso aqui, tá? Ele já automaticamente aparece em compartilhados comigo do cara lá, tá? Ele não, a princípio, não precisa do link, tá certo? Você podia só avisar, manda um zap, ó cara, tem um não sei o que, talvez seja bom dizer o nome do arquivo, né? Porque se ele já acessou muita coisa, vai ficar um negócio meio gigantesco, tá certo? Então, a princípio, tá? Você poderia fazer sem notificação, tá certo? Mas aí você teria que dizer ao cabo de algum jeito que ele tem isso aqui. Eu vou deixar assim, tá? Sem nenhuma notificação. E vou mostrar a vocês que ele vai aparecer. Cadê o link? Tá aqui em cima, né? Ele vai aparecer compartilhados comigo. Tá aqui, tá certo? Então, como esse cara nunca acessou ninguém, por isso que tá vazio, tá? Na hora que eu apertar concluir aqui, eu espero que já apareceu, tá vendo? Não precisa nem recarregar. Beleza? E é exatamente o link.decent3, né? Então ele não precisou nem de notificação, tá certo? Você avisando para ele simplesmente clica aqui, né? E já tem acesso automático a esse arquivo aqui. E ele tá como editor, né? Então ele pode fazer o que quiser, inclusive, né? Isso, apagar esse arquivo. Então qualquer coisa que, assim, e óbvio que não abriu nenhum aplicativo, porque essa janela aqui, tá bom? Tá no meu computador, né? Não tá no emulador de Android. Então agora o que eu escrever aqui, tá certo? Vou botar até o nome aqui, link.decent3. Pronto, aqui. E esse texto vai aparecer aqui. Não, ele tá oculto, né? Ele vai aparecer aqui embaixo, se o dono abrir, né? Ok, atualizou já, não é isso? E aí, digamos que por algum motivo agora eu vou deixar todo mundo ser leitor. Colocar de volta, tirar do restrito, né? Mas lembrem que eu estou tirando todo mundo. Eu continuo deixando o link Decent aqui, não é isso? Então o link Decent continua tendo acesso de editor, tá? Então qualquer pessoa com link concluído. Então vai voltar a aparecer aqui, tá certo? Pro resto do mundo aí esse arquivo aqui. Bem, vou recarregar, tá? Aqui, já apareceu. Passa? Então o link continua sendo o mesmo, tá certo? Não precisa ficar gerando o link toda vez que mudar a permissão, não. E o interessante tá, é o comentarista, ok? O modo comentarista, no caso do documentos Google, é muito interessante, porque ele vai deixando ressaltado, ele vai deixando marcado, tá? As modificações das pessoas que estão como comentarista, tá? Então eu vou mudar o link de 103, esse carinha aqui, e vou deixar ele como comentarista, tá certo? Então vou clicar aqui, ó, compartilhar. Ele estava lá na parte de cima, tá vendo aqui em cima, né? Então, ó, eu vou clicar aqui e transformar ele em comentador. Acabou-se. E aí aperto concluído, né? Salvar, ok. Beleza, acabou de virar agora comentador. Bem, ele pode demorar um pouco para perceber, tá? Enquanto o navegador não perceber que isso aconteceu, ele vai permitir que aquele carinha continue como sendo editor, tá certo?
Mas eu vou recarregar essa página, tá? E como eu estou no meu computador, o botão de recarregar não está aqui, né? Está aqui desse lado. Atualizar, sim, né? Olha, vamos ver agora, tá certo? O que acontece. Então, por exemplo, se eu chegar aqui e apagar esse cara. Virei que ficou taxado. Qualquer coisa que eu escrever, ó, vai ficar uma cor diferente, tá bom? E aí, ó, se eu for para alguma pessoa que estava acessando o arquivo, né, no modo leitor. Então veja que negócio interessante, né? O sujeito que está como leitor, ele não está vendo essas marcas, tá? Que alguém está fazendo documento, não é isso? Ele só vai ver as marcas quando algum editor aceitar, tá? Então, quem era o editor? O dono, né? Então, esse é o dono do arquivo. Então, se ele abrir aqui, ó, vou clicar aqui em modo edição, né? Isso para poder aceitar ou não cada mudança ali. Pronto, acabei de entrar, tá certo? E a ideia é aceitar ou não. Tá vendo aqui, ó? Ele abriu o campozinho que tá dizendo, não é isso? Então, link 103, tá certo? Ele quer adicionar isso aqui, tá vendo? E aí cabe a você decidir se aceita aqui ou não, né? Se você aceitar, esse pedacinho aqui vai aparecer aqui em cima, tá certo? E obviamente, se você não aceitar, ele vai remover daqui e também vai remover, obviamente, né, isso, desse pedaço aqui. Eu vou clicar em aceitar, tá? Não, vamos com calma. Eu vou clicar em aceitar e remover essa palavra de 103, tá? Então de 103 vai sumir daqui, ok? Eu vou aceitar esse cara. Cadê? Aqui, ó. Tá vendo aqui em cima, ó? Tem o mostrar tudo, né? Ou tô na segunda das duas modificações. Vou para a primeira, que era aquela parte ali. E vou dizer que eu aceito. Virou lá que sumiu já o dissent. E esse eu vou recusar. Ou seja, quem era leitor não vai nem saber que estava acontecendo. E, obviamente, né, isso foi essa conta que tinha feito aquela modificação, né? Então, esse carinha verde aqui vai sumir, não é isso? Na hora que eu recusar essa modificação aqui. Vira aí, já sumiu, ok? Então, essa parte de comentarista, né, isso é bastante útil para documento Google, principalmente para revisão de alguma coisa. Então, aluno TCC, por exemplo, eu peço para eles mandarem, né, um arquivo para mim, me colocando como comentarista. Porque se eu ficar como leitor, aí danou-se. Eu não vou poder anotar, dizer, né, ó, isso aqui tá errado, isso aqui tem que ser assim, tá certo? Eu não vou poder escrever. Se eu ficar como editor, ele não vai saber onde foi que eu mexi. Né? Isso não fica marcado em lugar nenhum. Ele pode saber, claro, vai ter o histórico, tá? Todo documento tem um histórico. Pô, mas ficar procurando também não rola, né? Então, eu peço para ficar como comentarista. Então, tudo que eu marcar, tudo que eu escrever vai ficar ressaltado ali. Tudo que eu disser que era para ter tirado vai ficar lá taxado, não é isso? Então, ele vê e, obviamente, decide se aceita ou não, não é isso? A minha sugestão ali, ok? Então, comentarista para documentos Google é muito interessante. Para slide, tá? E planilhas nem tanto, tá certo? Porque diferente de documentos Google, inclusive, tá? Isso é muito confuso, porque num documento você pode inserir um comentário e comentário não aparece no texto, tá certo? Comentário é uma coisa que você clica lá e diz, eu quero ver os comentários. Então, fica meio confuso, inclusive, né? Você tem um comentário do compartilhamento e o comentário do documento, que são duas coisas diferentes. Enquanto que na planilha, tá? E na apresentação é comentário mesmo, tá certo? Então, se alguém mandar uma apresentação para mim, eu como comentarista, eu não vou poder mudar a apresentação. Eu vou ter que deixar um comentário dizendo o que é que ele deveria fazer. E se ele não prestar atenção, tá? Que eu deixei um comentário, ele não vai saber o que eu estava querendo. Diferente do modo comentarista no documento Google, que fica na cara, né? Fica marcado com a cor diferente. Mesma coisa a planilha, tá certo?
Então o que você faz é deixar um comentário em uma célula, tá? Você não modifica a célula, você deixa um comentário. Beleza? E obviamente, tá? Da mesma forma que você deu acesso, você pode revogar todos os acessos, tá certo? Então se eu chegar nesse arquivo aqui que quiser tornar ele invisível para todo mundo, é só colocar como restrito, tá? E remover quem quer que seja o que eu tenha colocado lá em cima, tá? Então aqui embaixo, ó, eu coloco como restrito, mas lembra, né? E cuidado novamente com isso aqui, tá? Porque se você clicar na opção errada, remover da pasta principal, você pode acabar, né, fazendo coisa que não queria, tá? Então eu não vou remover, eu vou dizer remover é o acesso, tá certo? E aí lembrar de remover os caras aqui de cima. Ainda bem que você não consegue se remover, né? A pessoa se remove sem querer, aí o arquivo fica sem proprietário, né? Então nesse caso aqui, tá? Posso clicar aqui, tá certo? Assim, eu posso inclusive transferir a propriedade para outra pessoa, né? Ó, esse documento agora é teu, tá? E por que isso é importante? Lembra do limite, que é, acho que é 15 GB, né? Então, aquele arquivo conta no meu limite, tá? Quando eu passo a propriedade, não. Ele passa a contar no limite do carinha agora. Inclusive, se o carinha não tem mais espaço, ele não vai conseguir receber a propriedade do arquivo, né? Então, clica aqui, tá certo? E, ó, removo, estão vendo? Antes não aparecia, né? Eu desci aqui, tá? Opa, danou-se. Ficou cinza aqui de novo, né? Esses emuladores. Eu não sei se ele tá querendo mostrar, por exemplo, uma propaganda, né? E aí tá me penalizando com essa região cinzenta aqui. Ai, caramba. Fechar e abrir de novo, né? Fazer o quê? Clico aqui, né? Isso. Compartilhar. Compartilhar. O restrito já pegou. Tô vendo aqui embaixo, né? O que eu tenho que fazer é tirar aqui de cima, tá? Então clico na setinha. Rola aqui para baixo. E remover acesso. E salvar. Pronto. Então ele não vai aparecer na pasta, não é isso? E esse carinha aqui que podia editar, ele vai perder o acesso, tá certo? E aquele carinha que estava vendo, não é isso? Usando aquele link genérico, já está avisando aqui embaixo, né? Tem mais nem permissão, ou seja, enquanto ele não recarregar, ele está com permissão, ele pode ver o documento todo. Agora recarregou, danou, perdeu. Ok? Então até sumiu, né? Esse carinha aqui, por enquanto, não é isso. Enquanto ele não recarregar, ele vai continuar vendo aí. Vou recarregar aqui, tá? Ops, estou no meu computador. Então recarregar não dá, é aqui. Vira aí, né? Perdeu o acesso. Ok? Beleza. Bem, sim, e sempre vai aparecer, tá? Do lado esquerdo, né? Isso? Em compartilhados comigo, tá? Obviamente aquele arquivo não, porque eu mudei o privilégio. Então, ele não vai aparecer aqui. Porque esse cara nunca. Lembra, esse cara aqui nunca acessou a pasta, tá? Ele estava acessando o arquivo, lembra? E aqui não, aqui ele acessou a pasta. Então, compartilhados comigo vai mostrar a pasta. Tá vendo aqui, né? E aí, ó, se eu mudar de volta. Ah, não, mas não vai, porque eu teria que botar de volta pro link.decente, né? Então, se eu voltar aqui a compartilhar para leitura, aqui embaixo, né? Tiro de restrito, coloco qualquer um com acesso, boto o leitor, concluído, ok? E aí ele vai voltar a aparecer aqui se eu clicar, beleza? E vamos recarregar essa página aqui. Não voltou mais, né? Porque era aquele acesso direto, não é isso? Ah, sim, isso aqui é outra coisa importante, né? No próprio computador, tá? Eu não sei se ele tem mais a opção, tá? Antigamente ele mostrava colar aqui em cima, né? Ele copiar, colar. As opções de copiar e colar não funcionam, tá? No navegador. Tem que ser Ctrl C, Ctrl V. Que obviamente no caso do celular não existe, né? A não ser que você instale algum aplicativo, tá certo? No meu celular eu tenho um aplicativo para ele me fornece o teclado do PC, tá? Então eu tenho um Ctrl, eu tenho um Alt, ok? No caso, obviamente, do Android, copiar é ficar segurando, não é isso? E depois arrastar, né? Aquela bolinha azul, não é isso? E aí escolhe a opção copiar, etc, né? Ok.
Então, espero que vocês tenham achado interessante essa parte de compartilhamento, tá? É muito, muito útil, trabalho em grupo, para trabalho para aluno, tá certo? Atividade, né? Então, isso é bem interessante. No caso de atividade para aluno, tem que tomar cuidado, tá? Porque um aluno pode ver a atividade do outro, não é isso? Então, o que foi que eu fiz, por exemplo? Quando eu fiz uma prova, tá? Era toda prática. Mas aí o que acontecia? O arquivo era compartilhado somente com o aluno. Então dava trabalho, tá certo? Então era uma prova em dupla, tá? Então eu pedia somente o e-mail de um dos alunos, ok? Então a pasta, tá? Ela até podia ser pública, tá certo? Mas o documento era restrito. Ou seja, o aluno ele só via o documento dele dentro daquela pasta, tá certo? Mas não via mais documento de ninguém. Então, tá? Eu compartilhava no modo restrito, tá certo? Eles eram editor, né? Eu colocava aqui em cima, colocava como editor e depois que acabava o período da prova, né? Aí eu tirava o privilégio para eles não modificarem depois, tá certo? Mas obviamente se eles modificarem depois você tem como ver através do histórico do arquivo, tá? Então aqui também informações sobre o arquivo. Então tá vendo aqui, ó? Tem detalhes e tem atividade. A atividade mostra, tá? As coisas que foram sendo feitas naquele arquivo e por quem. Tá vendo aqui embaixo, né? Aqui é você, né? Então, ou seja, foi o carinha daqui, né? Do lin.de101. Mas em algum momento ele diz o quê? Lin de 103. Não é isso? Então ele vai dando o histórico, tá? Então, se alguém mexer depois, você consegue ver quando ele mexeu, né? Então, a princípio, você vê que ele mexeu depois da prova, né? E aí poderia penalizar de alguma forma, obviamente, se eles foram avisados disso antes, né? Do tipo, se você mexer nesse arquivo, não quero nem saber o que foi que você mexeu, mas se tiver alguma modificação nele depois do horário da prova, né, isso, a nota vai ser 0. Beleza? Mas aí dá um trabalho, né? Ficar olhando isso aí, eu prefiro bloquear, remover as permissões. Então, na verdade eu nem faço isso, tá? O que eu faço na verdade é uma cópia, tá bom? Eu deixo o arquivo lá e faço uma cópia desse arquivo, tá bom? Cadê? Meu drive, né? Aqui é para mudar a cor, tá? Então vamos lá para aquele arquivo. Deixa eu fechar aqui, né? A janela de informações. Cadê você? Aqui. Então, né? Para cada um dos meninos, né? Isso. Botão direito, fazer uma cópia. Ah, tá. Isso aqui é até importante, tá certo? Vou ter que mostrar isso para vocês. Tá, aparece aqui, tá vendo? Cópia de aula 1. Nesse caso, o arquivo é meu, né? Os alunos não têm mais acesso, tá? Como eu que fiz a cópia, então ele vai ficar com a configuração padrão. Tá vendo? Eu. E a padrão da pasta é leitor, né? Então, todo mundo, na verdade, nesse caso agora não é somente o aluno, né? Todo mundo vai conseguir ver como leitor, tá certo? Então, se você não é isso que você quer, então remove a permissão da pasta, tá? Onde é que ele chegar do importante? Vocês viram que quando eu fiz uma cópia, ele ficou na própria pasta, tá? Deixa eu ver se esse cara eu deixei restrito, não foi ou não? Deixa eu ver aqui. Não, tá como leitor. Pronto, tá certo. Então, eu como dono, quando faço uma cópia, ele fica na mesma pasta da cópia, mas as outras pessoas não, tá? Bem, o Linhaula 03 obviamente não tem acesso, né? Porque ele fez direto e ele não tem mais o acesso direto, não é isso? E ele não usou o link compartilhado, mas o link.de102 usou o link compartilhado, tanto que ele aparece aqui. Beleza. Então o que acontece, né, isso com alguém que está acessando, né, um arquivo ou uma pasta que ele só tem acesso de leitura. Então o que acontece? Eu escolho a opção, né, fazer uma cópia. Fazer uma cópia não vai botar a cópia aqui. Lembre, a pasta de leitura, isso não faz sentido. Então, na verdade, ó,
assim, fazer uma cópia espera a mensagem acabar, tá? Toda cópia que você faz de coisas de alguém, onde você não pode escrever naquele lugar, ele vai para a pasta raiz do teu drive, tá? Então, se eu clicar aqui, ó, vai ter um cara chamado cópia de aula, tá vendo? Então, toda vez que você escolhe fazer uma cópia, ele bota a palavra cópia de na frente. E adivinha, uma cópia de uma cópia de vai ter outro cópia de, né? Então, aqui, por exemplo, fazer outra cópia desse cara, tá? Vira aí. Ah, não. Antigamente ele fazia, deixou com o mesmo nome, não foi isso? Ele não mudou o nome, não. Ficou igual. Eu acho que antigamente era cópia de. Tem, vamos lá tentar fazer agora de novo, né? Com aquele carinha que não pode escrever aqui. Se ele vai virar também cópia de aula 1. Ah, foi... Desculpa, acho que eu cliquei em download sem querer, não foi? Acho que eu cliquei em download sem querer, em vez de clicar em cópia de. Aqui, fazer uma cópia. Criando a cópia, tá? Espera que acabou. Então vou lá pro meu drive. Ele não tá fazendo feito o Windows, que é a cópia de, né? Então é o mesmo nome, né? E o que muda é a data, a hora, na verdade, né? Que fez isso aí. Acaba ficando meio confuso, né? As coisas têm o mesmo nome. Assim, outra coisa que tinha em organizar era fazer atalho, tá? Atalho, na verdade, tá certo? É um link, como a gente chama. Então você não tem uma cópia do arquivo, que você tem um apontador para o arquivo. Quando é que a gente faz isso, por exemplo? Digamos que você tem uma atividade muito grande, ou sei lá, um material bem grande, tá? Que você quer compartilhar com várias turmas, colocando dentro daquelas pastas para cada turma, lembra? Aqui que eu tenho uma pasta para cada turma. Então, sem esse recurso de link, significa que eu teria que copiar o arquivo 3 vezes, no meu caso, né? Um para cada turma. Colocar lá dentro, tá certo? Um para cada turma aqui. Um nesse, um nesse, um desse, né? Com aquela opção de organizar, mover, né? Eu posso inclusive mover pasta, tá? Que deu zoom, né? Quando dá zoom, tá vendo aqui, ó? Eu posso organizar uma pasta, mover ela todinha para outro lugar, tá? Cadê? Espera um momento. Não, tá certo. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Então tá, se era uma coisa, por exemplo, que tinha 100 mega, então vai ocupar 300 megas do teu drive, tá certo? Com o link não, tá certo? Com o link, só o original ocupa aquele espaço e o resto é link, não ocupa quase nada. Então, por exemplo, faz de conta, né, que esse cara era aquele cara gigantesco, tá? Então você vai aqui, ó, e bota fazer, organizar, não é isso? Adicionar atalho, tá? Aí ele quer perguntar onde você quer colocar esse atalho, não é isso? É que eu disse, todos os locais, não é isso? Tem o drive, Vitória, né? Opa, deu zoom, tem que tirar esse zoom. E aí ele é agronomia, não é isso? Então eu vou adicionar nessa parte, é só clicar aqui, tá? Eu não precisa nem entrar. Pronto, ele acabou de colocar ali, tá vendo? Na turma 1F, né? Aí eu vou ter que fazer agora com quem? Com a outra turma, né? Que era o segundo período, não é isso? Então, novamente aqui, organizar, adicionar atalho, não é isso? E aí, todos os locais, meu drive, 2004, ops, dei zoom sem querer, Vitória, e, e essa turma aqui. Em vez de clicar aqui, eu vou clicar nessa setinha, tá? Aí eu confirmo que era aqui que eu queria mesmo. Tá lá embaixo a opção, tá certo? Aqui, ó, adicionar. Pronto, acabou. Então, tá. Se você for naquelas pastas, vai estar lá um link, tá? Mas que a princípio, né, para as pessoas é como se fosse o próprio arquivo, na verdade, tá? Então, deixa eu pensar aqui.
Então, ó, informática básica. Olha ele aqui, ó. Ó, tá vendo o desenhozinho? Então isso aqui representa um link e ele não ocupa espaço, né? Não tem tamanho, na verdade, não é isso? E aí se você for para outra pasta, né? (2AB), olha ele aqui. E ele funciona igual o arquivo, tá? Se você clicar nele, ele vai abrir. Olha aqui. Ok? Se era permissão do editor, vai poder editar. Mas no caso era, por exemplo, calendário acadêmico, tá certo? Enem, então uma coisa assim, muita coisa, tá? Então você poderia fazer isso aí. Poderia, inclusive, fazer isso com uma pasta, tá? Tá tudo, sei lá, material do semestre, digamos, você já tem tudo organizadinho. Então você pode compartilhar, tá, o link de uma pasta. Tá vendo aí? Então nesse caso vai um link para esse cara e tudo que tiver dentro dele, tá certo? A pessoa vai lá ter acesso nisso. Beleza? Então eu acho que é isso aí. Então eu tentei mostrar para vocês, né, isso usando somente o Chrome, tá? E aí lembrar da primeira vez usar esses 3 pontinhos aqui, né? Esse para habilitar a opção para computador. Como eu não desativei como é? Abrir padrão, né? Então toda vez que eu tentar alguma coisa aqui, ele vai chamar o aplicativo. E aí a observação importante qual era? O aplicativo não vai criar o cara nesse lugar, né? O aplicativo vai criar na pasta raiz, tá? Então vou tentar novamente aqui. Agronomia, vou criar sei lá, uma planilha. Aí, engraçado, né? Porque ele avisa que vai criar na pasta compartilhada, mas na hora que ele jogar para o aplicativo não vai criar na pasta compartilhada. Ele vai criar lá na raiz que não está compartilhado com ninguém. Bem, vou mudar o nome aqui, tá? Não tá deixando não, né? Escolher qualquer coisa aqui. Agora deixou. Sei lá. N1, né? Notas da primeira avaliação. Pronto, acabou-se. Então, aceito, termino, fecha. Tchau. Ok. Eu acho que ele tá no aplicativo ainda, tá? Ou ele tá no aplicativo Drive, tá certo? Vou sair daqui, tá? Voltei pra pasta e ele não vai estar aqui, tá certo? Tá engraçado aquele aviso, né? Não tá aqui. Ele vai estar onde? N1 e meu Drive, tá? Olha ele aqui. Beleza? Então, interessante. Ah, tá. Quando abre no AG, ele abre certo. Quando usa o aplicativo, não. O aplicativo, por algum motivo, o aplicativo não recebe a informação, tá? Que é para criar naquela pasta, né? A única coisa que ele sabe é que é para criar um. E aí ele vai e cria na pasta raiz. Beleza? Então, próxima gravação a gente pode tentar mostrar como seria, né, isso usando o aplicativo Drive, tá? A única diferença, na verdade, do aplicativo Drive é que você não tem aquela opção de colocar o link e acessar ele, tá bom? Eu não consegui descobrir onde é que era aquilo. Então, se você recebe um link, né, você não pode abrir o Drive e tentar colar o link lá dentro. Você tem que clicar no link, tá certo? E aí, se o Drive não tá, o aplicativo, tô falando, né, habilitado automaticamente, o link vai abrir no navegador, não é isso? Mas aí lembra, né? Uma vez que você acessou qualquer coisa compartilhada, ele vai sempre aparecer onde? Compartilhados comigo. E aí qual é a ideia? Na hora que você acessar ele usando o navegador, se você for para o aplicativo Drive, ele vai listar esses 2 caras aqui, tá bom? Então posso até adiantar isso aqui só para vocês verem. Aplicativo Drive aqui, ó. E aí se eu clicar naquele compartilhados comigo, ele vai aparecer. Tá vendo aqui o compartilhados comigo? Olha os 2 aqui. Beleza? Isso aqui é pesquisar, tá bom? Então não adianta colar link aqui não. Ele vai tentar achar alguém que tem. Não rola, tá? Não rola, né? Ali não. Então eu simplesmente não consegui ver nenhum lugar que eu conseguisse colar um link, né? E acessar alguma coisa, beleza? Não tem no aplicativo. Então é isso aí. Até mais. Obrigado aí. Tchau, tchau.